e de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, criançada do Geração! E aí, galera do Gera, como que vocês estão? E aí, vamos continuar aprendendo a Palavra de Deus? Já estava com saudades de vir aqui conversar com vocês, hein? Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre mais um livro do Novo Testamento, certo? Estamos chegando no finalzinho da Bíblia, então você aí que nos acompanha desde o ano passado vai ter aprendido sobre a Bíblia inteira. Olha que legal, não é mesmo? E você aí que não pegou desde o ano passado, você pode também estar vendo os vídeos antigos para você ir aprendendo. Muito legal, não é mesmo? Vamos então? Antes de começar a falar sobre esse livro que está aqui na Bíblia, que é muito especial, muito legal, vamos estar orando para pedir para o Papai do Céu que ele seja conosco nesse estudo? Vamos fechar nossos olhinhos então para conversar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela vida de cada criança, cada adolescente, que o Senhor esteja plantando uma sementinha no coração de cada uma, Senhor. Que eles consigam, depois desse estudo, saber um pouquinho mais sobre Ti, sobre a Tua Palavra, e que o Senhor esteja cada dia juntinho com eles. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos lá, então? Bom, o livro que nós vamos aprender hoje é o livro de 1 Pedro, certo? Primeira carta de Pedro. Pedro que escreveu essa carta. Para quem será? Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam sofrendo por acreditar em Jesus. Como eu sentia sofrendo? Que estavam perseguidos, sendo maltratados, que sofriam preconceitos. Por quê? Naquela época em que Pedro estava, lá atrás, as pessoas sofriam preconceitos, não é mesmo? Por acreditar em Jesus. E Pedro escreve essa carta principalmente para essas pessoas. E nós conseguimos aprender muitas coisas importantes nessa carta. A tia separou 4 coisas principais para a gente estar aprendendo hoje, certinho? A primeira coisa que eu gostaria de deixar para a gente é que você tem um preço valioso. Como assim um preço valioso? Vamos ler então? Lá em 1 Pedro 1, 18 ao 20, tá bom? A tia vai ler para vocês aprenderem bem, gravar bem na cabecinha de vocês. Fala assim, ó. Pois vocês aqui somos nós, eu e você. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar-nos da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Que seria isso? Aquela vida de pecado, vida ruim. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como o ouro, a prata, coisas desse mundo, certo? Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, de Jesus Cristo, que era como um cordeiro sem defeitos. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos para nós. Então, o que está falando aqui? Que nós temos um preço valioso, nós valemos muito, muito mais do que as coisas desse mundo, né? Coisas materiais, brinquedos, ouro, né? Celular, nós valemos muito mais que isso. Por quê? Porque Deus mandou o Filho dele, Jesus Cristo, por nós. E Jesus Cristo foi quem? Não é mesmo? Quem que ele foi aqui na Terra? Um homem perfeito, sem pecados, não é mesmo? Por quê? Porque ele é santo, não é mesmo? Ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus nunca teve pecado, ele nunca pecou, não é mesmo? E ele morreu por nós, para nos salvar. Ele derramou o sangue dele nos purificou. E a cada dia nós conseguimos estar mais conectados com Jesus, não é mesmo? Conectados com Deus, nós podemos orar para Deus, nós podemos conversar com Deus. Por quê? Porque Jesus morreu, derramou o sangue dele na cruz por nós e nos limpou de todo o pecado, tudo que nós trazíamos de coisas ruins. Deus, Jesus, quando ele morreu por nós, ele nos libertou de qualquer coisa que nos prendia, não é mesmo? Mas Jesus, ele ficou morto? Não, ele ressuscitou, não é? E ele está lá com Deus, lá no céu, não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente tem que saber,
que nós temos um preço valioso e a nossa vida é tão importante para Deus que nós temos também que honrá-la, não é mesmo? A nossa vida é muito importante para Deus. Se Ele deu o seu filho, o único filho que Ele tanto ama, por nós para morrer na cruz, é porque nós valemos muito, não é mesmo? Somos muito importantes. Então, sabendo disso, a gente tem que nos cuidar também, não é mesmo? A gente tem que fazer coisas boas, evitar de pecar, não é? O pecado é algo ruim, são coisas que não agradam a Deus. Então, nós não podemos pecar, nós temos que evitar pecar, não é mesmo? E quando a gente comete coisas erradas, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, porque Ele nos perdoa, não é mesmo? O sangue de Jesus nos limpa. E mesmo a gente pecando novamente, se a gente pedir perdão, Ele vai estar nos limpando novamente, certinho? Então lembre disso, você tem um preço valioso, você vale muito, certo? Então vamos para a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre o livro de Pedro. É sobre a gente se alimentar. Como assim se alimentar, tia? Vamos ler lá então. Lá em 1 Pedro 2, do 1 ao 3, fala assim, ó. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas. Aqui é todo pecado. A gente tem que abandonar tudo que é pecado, que não agrada a Deus. A gente tem que ser como então? Aí aqui fala assim, ó. Sejam como criancinhas recém-nascidas. O que é uma criança recém-nascida? Um bebezinho, certo? Sejam como um bebê, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele você possa crescer e ser salvo. Deu para entender? Será, crianças, aqui? Aqui Pedro fala que a gente tem que ser que nem um bebezinho. O bebezinho, o que ele quer? Ele só quer o leite da mãe, porque ele sabe que o leite da mãe dele é um leite muito bom, não é? Então ele quer se alimentar só desse leite. Então aqui Pedro fala que a gente tem que ser que nem um bebê, que a gente queira só se alimentar das coisas que vêm de Deus. Olha que legal isso que Pedro fala aqui, que se a gente conseguir ser que nem um nenê que se alimenta só das coisas do nosso Pai, de Deus, seria se alimentar, crianças. Não é se alimentar de comer igual bebezinho, tá? Aqui é só um exemplo. É se alimentar do quê? De fazer coisas boas, não é mesmo? De aprender sobre a palavra de Deus, fazer oração, ler a Bíblia, falar de Jesus para os amiguinhos, não é mesmo? Fazer coisas boas, amar todo mundo, ser uma pessoa amável, boazinha, igual Jesus foi, não é? Então aqui fala que nós temos que ser assim, buscar sermos parecidos cada dia com Jesus, não é? Estar sempre se alimentando, sendo parecidos, se alimentando das coisas de Deus. Como se alimentar das coisas de Deus? Conversar com o Papai do Céu, Ele vai nos alimentar, ler a Bíblia, não é? Quando a gente lê a Bíblia, a gente se alimenta, porque ela nos preenche, certinho? Então, a segunda coisa que a tia queria falar para vocês é pra gente se alimentar das coisas boas que está em Deus, que só vem de Deus. Tudo que é coisa boa, crianças, é de Deus, está conosco, certinho? E agora a terceira coisinha que a tia queria falar é que nós estamos sempre em processo de construção, de crescimento. Como assim, tia? Vamos ler lá então. Lá em 1 Pedro 2, 4 ao 6. Fala assim, ó. Deixa a tia achar aqui. Cheguem perto dele. Perto de quem, tia? De Deus, certo? Cheguem perto de Deus. A pedra viva que os seres humanos rejeitaram, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, nós, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão a Deus. Como assim, crianças? A gente tem que, através da nossa vida, do nosso corpo, sermos um templo. O que é um templo? É uma igreja, é um lugar onde a gente louva a Deus, não é mesmo? Adora a Deus. A nossa vida tem que ser constante adoração a Deus, não somente na igreja. Às vezes a gente vai na igreja de sábado, de domingo, gostoso, não é? A gente vai, encontra os amiguinhos, louva a Deus, canta musiquinhas legais, aprende da palavra de Deus, a gente faz atividades, brincadeiras sobre a palavra, várias coisas legais, é muito bom, não é? A gente conversa com o Pai do Céu, muito legal. Mas a gente, além de ir no final de semana na igreja, a gente tem que, durante a semana,
ser o nosso templo, a nossa igreja. O nosso corpo, nós temos que estar em constante adoração a Deus. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos da minha vida. Como assim? Eu tô andando, eu tô conversando com Deus, não é mesmo? Eu tô ali fazendo uma tarefinha da escola, tô conversando com Deus. Eu tô indo no shopping passear, tô conversando com Deus. Tô no carro, tô conversando com Deus. A tia gosta também de quando a gente tá lavando a louça lá, conversar com Deus, coloca um louvor, louva a Deus. A nossa vida tem que ser uma constante adoração a Deus. Todos os dias, todas as horas, a gente tá louvando a Deus. Assim, nós vamos estar construindo nosso templo. O que é construir nosso templo? A nossa vida, o nosso corpo, o nosso templo está sendo construído quando a gente está fazendo isso. Construído nosso templo, o lugar onde nós vamos passar com Deus todos os dias. E assim, cada dia nós vamos crescendo mais e espiritualmente, mais pertinhos de Deus. Certinho? Deu para entender um pouquinho? Então essa é a nossa terceira coisa que a tia queria deixar para vocês. E por último, nossa quarta coisinha é o que nós devemos fazer, segundo a vontade de Deus. Como assim? Vamos ver lá? Em 1 Pedro 3, do 8 ao 9. Fala assim, finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Então aqui Pedro está dando um conselho pra gente, não é mesmo? O que nós temos que fazer, como nós temos que ser. Aqui tá falando pra gente amar uns aos outros. Amar o amiguinho, amar a tia da escola, o papai, a mamãe, o vovô. Aquele amiguinho que mesmo não gostando de mim, eu tenho que amar ele, certo? Então nós temos que amar a todos, certo? E aí continuando, não façam o mal com o mal, não paguem o mal com o mal. Nem ofensa com ofensa, pelo contrário, pague a ofensa com bênção, porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como assim, crianças? Pra gente finalizar. Se o nosso amiguinho que não gosta da gente, ele vem, ele puxa nosso cabelo, ele fala, você é chato, não gosto de você. Você pode virar pra ele e falar assim, você também é chato, não gosto de você. Não, aqui na Bíblia tá falando que a gente tem que pagar o mal com o bem, não com o mal. Então se meu amiguinho tá fazendo coisas ruins pra mim, eu tenho que fazer coisas ruins pra ele? Não, se ele faz coisas ruins pra mim, eu tenho que fazer coisas boas pra ele. Ele fala assim, você é chato. Aí eu falo pra ele, não, mas você é legal, eu gosto de você. E além de eu gostar de você, Jesus também gosta, Jesus te ama. Olha só, a gente tá pagando o mal com o bem. Porque mesmo o amiguinho não gostando da gente, a gente vai mostrar pra ele que a gente ama ele, que Deus ama ele, porque nós temos que dar um exemplo. Às vezes aquele amiguinho tá te tratando mal, não é porque ele quer, é porque ele não tá bem. Ele tá passando por um momento difícil na casa, com os papais, com a família, e às vezes ele não tá bem, e aí ele quer descontar em você. Só que a gente não pode devolver o mal com o mal. Não é porque ele vai fazer mal pra você que você tem que fazer mal pra ele. Não, Deus não se agrada. Jesus ensinou isso para todos os discípulos quando ele estava aqui na terra. Por quê? Porque as pessoas vinham, criticavam Jesus, falavam que ele não era Deus, falavam um monte de coisa. O que ele fazia? Amava essas pessoas, curava essas pessoas, cuidava, acolhia. Ele fazia o contrário. E nós temos que ser o quê? Exemplos de Jesus. Lembra que a tia sempre fala isso? Então, se Jesus, quando as pessoas maltratavam ele, gente, Jesus foi morto em uma cruz, lembra disso? Ele sofreu, ele sentiu dor e mesmo assim ele amava as pessoas, estava junto com as pessoas, mesmo quando ele estava passando por um momento de dor. Então, quando Jesus foi colocado na cruz, sabe o que ele falou para Deus? Ele olhou para Deus e falou assim, Pai, perdoa essas pessoas. Olha só, as pessoas estavam fazendo ele sofrer. Ele pediu para Deus perdoar elas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então, olha como Deus, como Jesus foi perfeito aqui na terra e ele é perfeito até hoje lá no céu, porque ele amou a todos e nos ensinou isso, que nós devemos amar a todos. Então, se alguém faz mal para você, você tem que fazer o quê? Fazer o bem para essa pessoa, falar de Deus para ela e assim mostrar que você é diferente dela, não é mesmo? Que você é exemplo de Jesus, que você se parece com Jesus, certinho? Então, o
que nós aprendemos hoje no livro de 1 Pedro? Nós aprendemos a primeira coisa, que nós temos um preço valioso, não é mesmo? Que nós somos muito valiosos, porque Jesus, a pessoa mais perfeita de todas, morreu por nós, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou e mora lá do lado de Deus, certinho, lá no céu. A segunda coisa, que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de tudo que vem de Deus, de coisas boas. Lembra que nem um bebê que quer o leite da mamãe, nós temos que querer o quê? A palavra de Deus e buscar ela todos os dias, certinho? A terceira coisa que nós aprendemos é que nós estamos num processo de construção do nosso templo, da nossa própria igreja, que é o quê? A nossa vida, que nós temos que cada dia construir na nossa vida coisas boas e estar adorando a Deus, não só na igreja, na nossa vida, aonde a gente estiver, certo? Se eu estou na escola, se eu estou em casa, se eu estou fazendo tarefas, se eu estou jogando videogame, enfim, em tudo isso nós temos que estar adorando a Deus, louvando a Deus e conversando com Ele. E por último, a quarta coisa que nós aprendemos hoje é o que nós devemos fazer, que é o quê? Fazer coisas boas, amar uns aos outros. Se alguém fazer mal pra gente, a gente tem que fazer o bem para aquela pessoa e assim mostrar que nós somos exemplos de Jesus. Certinho, crianças? Vocês entenderam o livro de 1 Pedro? Certinho, crianças? Na semana que vem, então, nós continuaremos aprendendo sobre mais um livro do Novo Testamento e estaremos aprendendo sobre o livro de 2 Pedro. Então, você não pode perder, é a continuação desse livro que nós aprendemos hoje, certo? Um beijo, crianças, e fiquem com Deus. Tchau! Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz.